Não é de hoje que o país vive a crise da falta de médicos nos locais mais distantes e pobres. Também não é de agora que o governo procura resolver esse problema com a importação de médicos. Após as manifestações de rua ocorridas no mês de junho, o Planalto decidiu apressar esse processo na esperança de encontrar uma solução. Mas acabou acendendo uma polêmica, uma vez que a falta de médicos não é o único gargalo. Falta toda a estrutura de atendimento. Alguns brasileiros rejeitam a ideia de ser atendidos por médicos que não falem nosso idioma e não conheçam nossas peculiaridades. E você, aceitaria que um estrangeiro cuidasse da sua saúde? Esse é o tema de A Polêmica desta semana. Estamos começando mais um programa A Polêmica aqui pelo canal 25 da Via Cabo, terceira Via TV. E hoje nós temos a grata presença dos médicos Nélio Artiles e Paulo Romano. E iremos falar, por questões óbvias, de várias questões referentes à área de saúde. E dedicaremos o primeiro bloco a um tema de extrema importância no cenário nacional, que é a contratação de médicos estrangeiros para atuação nas áreas mais remotas dos municípios do país. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores estarão muito satisfeitos com as abordagens que serão feitas. Paulo, muito obrigado pela sua presença, Nélio também. Mas antes de entrarmos diretamente na temática do primeiro bloco, nós vamos ouvir a voz das ruas. O que o munícipe, o que o usuário da área de saúde pensa sobre essa questão do recrutamento de médicos para o nosso país. Vamos acompanhar a reportagem. Qualificar o pessoal daqui. Não precisa de fora. Nós temos hoje a carência de trabalho muito grande, para que precisa de fora? Vamos qualificar o que nós temos aqui. Qualificar os que já estão aqui, com certeza. Por que não valorizar os que estão aqui e trazer de fora? Não, qualificar o que já tem. Valorizar o que é nosso, pô. Que já tem profissionais qualificados suficientes no Brasil, acho que falta infraestrutura no interior para eles irem para o interior. Eu acho que eles não querem ir para o interior porque não tem infraestrutura. Pois bem, como a gente observou, a comunidade participa, está apreensiva com esse questionamento e eu vou conversar com vocês aqui, médicos experientes, inerentes da classe, o que vocês pensam sobre o assunto. Doutor Paulo, qual a leitura que o senhor faz? Doutor Nélio pode participar diretamente, não tem um regramento para isso. Qual a leitura que o senhor faz dessa criação do governo federal? Vai ter uma eficácia propriamente dita dentro do Senado no que diz ao atendimento e em suprir vagas de carência dentro do âmbito nacional? A análise, a gente tem que levar em consideração que toda vez que a gente tenta emitir uma opinião, deve tentar pensar nisso no cenário nacional, ou, melhor ainda, mundial. Então, nós temos alguns dados da Organização Mundial de Saúde que colocam o Brasil para e passo em quantidade de médico per capita para cada 10 mil habitantes em patamar idêntico a todos os países emergentes, ou seja, em número de médicos, pela Organização Mundial de Saúde, o Brasil está exatamente no mesmo patamar. E é interessante que também pela Organização Mundial de Saúde, o Brasil fica 1% abaixo dos Estados Unidos, Japão, Canadá. O que quer dizer que, em considerações numéricas, o Brasil está praticamente idêntico aos países emergentes e muito próximo de países como Canadá. De excelência, né? Países de excelência. Claro que se for comparar com a Europa, muda, mas espera aí, nós estamos falando no Brasil em crescimento, só vai crescer a quantidade de médicos? Então fica um cenário muito estranho você querer comparar quantitativamente com a Europa, enquanto que o cenário de evolução brasileira, ou seja, qualitativo, está
alguns anos-luz abaixo. E outros países em que qualitativamente está muito melhor, vamos botar o Canadá, que está uma média de 20, e o Brasil está com praticamente 18, em termos de porcentagem, o Brasil teria 1%, o Japão está em 21 médicos para cada 10 mil habitantes. No Brasil, nós estamos com 17,8, quase 18, ou seja, 1 e pouco por cento a menos que o Japão, 1% a menos que o Canadá, e com uma qualidade total de vida, de tudo, de política, de tributação e de tudo mais que está disponível, o Brasil muito inferior e, no entanto, querendo aumentar o número de médicos, o numerário maior do que esses países. É uma coisa muito estranha essa tentativa de solução no sentido quantitativo e não qualitativo. Doutor Nélio, e a sua leitura com relação a essa questão? Queria primeiro agradecer o convite, estar aqui, né, e parabenizar, Cláudio, né, pelo seu programa, polêmica, realmente veio trazer uma lacuna importante aqui para a nossa cidade. Bem, é um assunto polêmico, né, e quando a gente fala em quantitativo e qualitativo, né, a quantidade e qualidade do médico, como o doutor Paulo falou, a gente às vezes fica olhando só o quantitativo e esquece da questão da qualidade. O quantitativo também é importante. Eu penso que quando falo em 1%, Paulo, às vezes 1% representa muito, né? Quer dizer, a diferença de 1% num país continental como o nosso. Nosso país é muito grande, muito extenso. E quando falo em áreas remotas, é área remota mesmo, é área que não tem acesso, as dificuldades de chegar é muito grande. Você fala do Japão, o Japão é desse tamanhozinho, né? Se comparado ao Brasil. Em termos de, quer dizer, um percentual que eu costumo trabalhar em termos de médio por 1.000 habitantes, o Brasil coloca-se entre 1,8, está dentro, parecido com os emergentes, sim. Os países mais envolvidos, 3 a 4 por 1.000 habitantes. Penso eu que o Brasil, ele precisa sim, talvez num quantitativo tão grande, mas um pouco mais de médicos sim. Então eu penso que há uma deficiência, mas também mal distribuição. Talvez muito mais de mal distribuição do que quantitativo. Mas trabalha numa moderação, então. Eu penso que é preciso, sim, um pouco mais de médico, mas também distribuí-los melhor. Né? Eu penso que é mais ou menos por aí. Agora, tem uma outra questão também com relação a dúvidas que surgiram, não da questão em si, mas, por exemplo, muitas pessoas que se valeram desses médicos cubanos, que foi a parte inicial da ideia, né? Disseram que há dúvidas, inclusive, da qualificação deles enquanto formados. Né? E nós sabemos que Cuba, ela recebe o lucro com relação a essa migração de médicos, inclusive em barris de petróleo. Né? E essa questão do revalida, por exemplo, né? E caso eles venham para cá, parece que agora a contratação vai vir de médico até de Portugal, de outras áreas. O revalida, dá para fazer a filtragem necessária para, uma vez esses médicos chegando aqui, tenham a segurança de estar tratando dos nossos nacionais de uma forma de qualidade? Nem, Paulo? Olha, eu penso o seguinte, a gente quando fala nessa interiorização, vamos voltar um pouco a essa questão. A gente viu o seguinte, o Japão, o doutor Nélio estava falando sobre dimensões continentais, mas a gente acaba se deparando com coisas que parecem até anedóticas. Por exemplo, o Japão foi varrido por uma tsunami. 1 ano e meio depois, você olhava na foto, tudo estava como antes da tsunami. Aí você vai em Friburgo, um montante infinitamente menor, num local central, não foi no interior da Amazônia, nós não estamos falando no Acre, nem na Amazônia, nós estamos falando no estado do Rio de Janeiro, a poucos quilômetros da capital, em muitos lugares continua exatamente. Tem uma foto famosa da ponte do Japão e a ponte de Friburgo. Exatamente, continua a mesma coisa. Então, nós estamos falando de coisas monstruosamente defeituosas. Então, não é a questão continental do Japão, é o desprezo total de quem é o responsável por isso, por fazer aquilo você entrar em ação. Então, o Japão lá foi detonado, você virou a página, tudo limpo. Aqui você vai no centro do país, que é o estado do Rio de Janeiro, poucos quilômetros da capital do Rio de Janeiro,
um montante de dinheiro, que se você for fazer um comparativo, não, muito dinheiro. Não, mas aí você compara o montante absoluto de dinheiro aplicado, você descobre que a diferença é pouca, e quando vai ver o resultante final do produto, é absolutamente diferente. Então, eu acho que nós estamos muito longe de tentar resolver alguma coisa quando se trata de infraestrutura com promessa, com gastos extorsivos que são comparados ao primeiro mundo, mas o resultado final é de quinto mundo, nem de terceiro é. Então, eu acho o seguinte, a questão fundamental hoje é que a gente não tem nem como discutir uma coisa. Eu não posso nem dizer como é que eu vou fazer um bife se eu nem nasceu o boi. Eu acho que a conversa está distorcida. Está muito aquém de você conseguir enxergar resolutividade quando você sobrepõe fatos, como que eu acabei de falar, de calamidades, que a de lá foi 100 vezes maior e num tempo muito menor foi toda resolvida. A daqui, 100 vezes menor e alguns locais, você entrevista as pessoas e elas dizem que está exatamente igual como era antes. Então, eu não consigo pensar em solução. Paulo, na verdade, a questão é vontade. Vontade e determinação, né, e ética. Né, o que nós não temos, infelizmente, é o que nos falta aqui. Em relação à importação, à revalida, eu tive presente lá no Palácio do Planalto no dia do evento. Né, eu fui convidado, havia mais ou menos umas 300, 400 pessoas. Eu fui convidado como diretor da Faculdade de Medicina. E eu fiquei, no momento, fiquei até um pouco assustado, porque havia ali um preenchimento no Planalto de muita gente, talvez do governo mesmo. Então, cada palavra que a presidenta falava e que os ministros eram um aplauso assim, né? Como se tivesse tudo muito bom. Sim, e aquilo, meu Deus, será que eu sou o único que estou pensando diferente, né? Me preocupou muito, né? Tudo me preocupou muito. Primeiro que todas essas ações estão sendo feitas sem debate. Como ele falou, a coisa está começando de um ponto, tem que se discutir muita coisa antes. Estão arrumando a sala com a cozinha ainda. Exatamente. Agora, até na entrevista anterior a essa, né, que a gente viu, estava se colocando a qualificação do médico. É melhor qualificar o médico daqui ou trazer de fora, né? Na verdade, a situação é a seguinte, quando se fez o teste do Revalida para médicos recém-formados aqui e os de fora, a diferença é enorme. Quer dizer, 70% dos nossos médicos foram bem. E apenas 10% tiveram uma qualificação boa que vem de fora. Então, é extremamente preocupante, né? Trazer médicos de fora que não têm uma formação ideal, tudo bem, a ideia é trazer para colocar em população ribeirinha, população de difícil acesso, mas esse médico, ele vai ter, quem é que vai controlar ele? Se ele não vai ter o diploma validado, qual é o conselho que vai ficar... Se esse médico fizer algum tipo de ato de imprudência, se morre alguém, quem é que vai regular? Quem é que vai avaliar? Então, conselho fiscalizador. Não existe. Né? O médico precisa ser reconhecido, né, para estar presente. Aí vem outra questão também. Que é preciso discutir. O médico vem de Cuba ou de qualquer outro lugar, está lá no centro do país, trabalhando, assistindo, faz revalida, tá? Ele vai ficar ali o quê? Como médico brasileiro, ele vai querer ficar ali o mínimo de tempo possível. Daqui a pouco ele vai para o grande centro. O sistema de migração tem que claro, ser vigiado. Ele volta para São Paulo, ele volta para o Rio e continua o problema. Né? Ele sem contar que vai inchar o mercado que já está inchado. Sim, vai competir com o médico que está no Sudeste. Então, veja só, a coisa é muito mais... Como o Paulo teria falou que ser, aqui. na verdade, uma imigração dirigida, né? Fiscalizada ali dentro. Não, é você ir no antes, porque está todo mundo indo no depois. Então, o que acontece? Você vai enchendo uma mesa que não tem suporte, ela vai desabar do mesmo jeito. Então, o Nélio deu um exemplo típico disso. Então, isso hoje é uma medida muito mais paliativa do que concreta em termos de resultado. Eu diria pior. Isso é muito mais uma bomba relógio que vai explodir mais ainda na frente do que uma solução ou uma melhoria do que existe. Porque outras atitudes menos polêmicas e mundialmente já comprovadas de bom resultado, como você atender melhor o básico da família. Vamos dar um exemplo, nós comparamos Canadá e Brasil. A gente, quando fala em clima,
chama o clima do Canadá como um clima hostil, automaticamente muito mais propício a doenças do que o clima tropical. Mas aqui você acaba gastando um dinheirão e um volume de profissionais grande cuidando de dengue, que é uma coisa básica. Que se tivesse condições de saneamento, doenças já e de deveriam cuidado, estar erradicadas. não existia. Então esses médicos nem estariam ali, estariam livres para trabalhar em outras coisas. Então o que acontece hoje é que você acaba prendendo profissionais que estão correndo atrás de coisas básicas, nem precisando de médico, que não precisaria de médico para resolver, não de um precisaria governo do atuante. médico hoje está tapando buraco em coisas que atitudes básicas de saúde que não dependem de médico não precisaria. É como você ter na sua casa, você sentar, pegar a sua empregada, botar ela para ficar enxugando o chão da cozinha, porque a geladeira está vazando, ao invés de você simplesmente trocar a borracha da geladeira ou botar para ela funcionar direito. É a questão da atenção primária, né? Quer dizer, existe uma deficiência de atenção primária no país, né? É por isso que, se é para alocar médico no interior, faz uma política diferente, como faz com o juiz, por exemplo, né? O indivíduo faz um estágio probatório. Sim, não, ele vai fazer a prova para o SUS, mas ele vai ser colocado onde é necessário, não é isso? Quer dizer, aí vai, aquela coisa... Onde tem a demanda. Sim, como acontece com várias profissões, não é isso? Se não, aí tudo bem, peraí, 25% dos médicos americanos são de fora, 37% dos médicos da Inglaterra são de fora. Não tem problema nenhum vir médico de fora. Problema nenhum. Desde que haja médicos competentes, que sejam revalidados o seu diploma aqui, não tem problema nenhum. Né? Uma política de empregabilidade externa e interna, tanto faz. Não conseguiu atingir a quantidade de médicos? Tudo bem, traz de fora, problema nenhum. A gente não está discutindo isso. Agora, vir sem regra, sem ninguém para regular, que isso? Nós estamos aqui conversando com os médicos Nélio Artiles e Paulo Romano. Nós vamos ao intervalo e daqui a pouco a gente volta.